Olha, em Davos 2026, inteligência artificial não foi só mais um assunto na pauta, não. Foi a história. E essa história se dividiu em dois futuros completamente diferentes para a humanidade. Um, de uma abundância que a gente mal consegue imaginar. Um futuro super otimista, sustentável, vamos chamar de solarpunk. E o outro? Bom, o outro é marcado pelo medo, pela incerteza, uma visão bem mais sombria estilo cyberpunk. Vamos entender essa dualidade? Essa frase resume com uma precisão incrível o clima do evento. Sabe, tinha essa sensação no ar de que a gente está no meio de uma revolução tecnológica que avança tão rápido, com tanta força, que até quem está construindo a coisa toda se sente mais passageiro do que piloto. A velocidade é simplesmente alucinante. Isso aqui é um ponto-chave. O debate virou a página. Ninguém mais duvida do impacto. A aceitação é total. A questão agora é outra. É sobre governança, sobre direção, sobre controle. Como é que a gente garante que esse foguete vai levar a gente para um lugar bom? Ok, vamos começar pelo lado otimista, por aquele futuro brilhante, cheio de possibilidades que, sem dúvida, dominou muitas das conversas. A ideia de que a IA pode, de fato, destravar um nível de prosperidade e potencial humano que a gente nunca viu. Agora, o que é fascinante aqui é a escala. O Jensen Huang não estava exagerando, não. Ele falou sobre a necessidade de trilhões, com T, de dólares, para construir o que ele chamou de fábricas de IA pelo mundo. A gente não está falando de software, de aplicativo. A gente está falando de uma transformação física do nosso planeta. E aqui que a mentalidade muda de verdade. A IA deixou de ser um tópico de tecnologia lá no cantinho dos nerds para se tornar o que chamaram de circuito mais interno da civilização. Os líderes globais agora olham para ela como algo tão fundamental quanto a rede elétrica ou o sistema financeiro. E os benefícios que estão na mesa são de cair o queixo. Nomes como Demis Hassabis, da DeepMind, e Dario Amodei, da Anthropic, falaram sobre usar superinteligência para resolver os maiores desafios que a gente tem. Desde curar o câncer até, quem sabe, nos ajudar a responder perguntas sobre o universo e explorar as estrelas. É um futuro de possibilidades quase infinitas. Mas, claro, para cada sonho de abundância, tinha uma conversa paralela rolando sobre os desafios, os medos, a visão cyberpunk, sabe? Onde a tecnologia acaba criando novos problemas, gargalos e divisões ainda maiores na sociedade. Esse gráfico aqui mostra, de um jeito muito claro, um dos maiores desafios geopolíticos do momento. Na China, onde a tecnologia é vista como um motor para o progresso do país, 83% da população acredita que os benefícios da IA vão superar os riscos. Já nos Estados Unidos, onde a desconfiança com as big techs e o governo é maior, esse número despenca para 39%. A narrativa que se cria é, ela mesma, uma infraestrutura. E essa divisão cultural está moldando as leis e a velocidade da inovação no mundo todo. E essa frase é a consequência direta do pessimismo. O medo no Ocidente pode levar a um excesso de regulação, sabe? Acabar sufocando a inovação e, ironicamente, entregar a liderança de bandeja para países com uma visão mais otimista. A cultura está se tornando um fator decisivo na corrida pela IA. E além da cultura, tem uma barreira física, energia. O debate está saindo do software e indo para a física, para a termodinâmica pura. A IA consome uma quantidade absurda de eletricidade. E lá em Davos, a gente viu um choque de visões. De um lado, a abordagem mais tradicional, defendendo combustíveis fósseis para segurar o crescimento. Do outro, uma visão mais futurista, de energia solar em escala massiva. Essa batalha vai definir o ritmo da expansão da IA. E tem um elemento humano nisso tudo que é profundo, quase como uma fadiga dos deuses. Os criadores dessa tecnologia, que são pesquisadores por natureza, agora carregam o peso do mundo nos ombros. A fadiga deles era nítida. Eles foram empurrados para o centro do palco geopolítico, tentando preencher um vácuo de liderança que os governos simplesmente ainda não sabem como ocupar. Mas a história não acaba no medo, não. No meio desses debates todos, começaram a surgir soluções bem pragmáticas, surpreendentes até, oferecer um possível caminho para seguir em frente. E essa é uma das histórias mais incríveis de Davos. Uma solução que veio de um lugar que ninguém esperava. Então conheçam Anguilla. Por um acaso da história, essa pequena nação controla o domínio de internet.ai. Com a explosão da IA, esse domínio virou literalmente ouro digital. Em 2025, as vendas do domínio .ai foram responsáveis por quase metade de toda a receita do governo. Metade. É uma coisa impressionante. E o mais importante é o que eles estão fazendo com esse dinheiro. Não estão só guardando. Estão transformando essa sorte digital em bem-estar público, em coisas concretas. Saúde gratuita para os mais velhos, infraestrutura moderna, até isenção de imposto.
É um caso de estudo fascinante de como a infraestrutura digital pode financiar diretamente o bem-estar social. Uma lição para o resto do mundo. Agora, saindo do financiamento e indo para a segurança. A Anthropic apareceu com um conceito que é de verdade revolucionário. Em vez de só dar ordens para uma IA, por que não fazer com que ela participe da criação das suas próprias regras éticas? E essa é a grande virada filosófica da coisa. A segurança não viria da obediência cega, mas do endosso genuíno. Uma IA que acredita nos seus princípios éticos é, por definição, muito mais segura do que uma que só segue ordens porque foi programada para isso. E isso não é só teoria não, aconteceu de verdade. A IA Cloud ajudou a escrever a sua própria Constituição, um documento público que define a moralidade dela. É um passo gigantesco em direção a uma IA que não é só uma ferramenta, mas sim uma parceira alinhada com os valores humanos. O que nos leva ao ponto final. Davos 2026 deixou bem claro que a gente está numa encruzilhada. As duas visões, a Solarpunk e a Cyberpunk, não são destinos já traçados. São escolhas. Escolhas que a gente vai ter que fazer. A conversa em Davos mostrou que a gente tem tanto as ferramentas para construir um futuro de abundância, quanto as fragilidades que podem nos levar a um futuro de medo. A direção que vamos tomar depende das decisões, das narrativas e das inovações que escolhermos abraçar a partir de agora. A história é nossa para escrever.